o ambiente do esporte é um ambiente de competição. Eu sou professor de Relações Internacionais, então ele guarda muita semelhança e paralelo com o ambiente de conflito de guerra internacional, né? Aliás, se você vê os teóricos do esporte, o que o esporte fez, ele, digamos assim, estruturou num território delimitado, com regras delimitadas, uma guerra, né? Sem morte, né? Para gerar vencedores ou perdedores. Né? Então, ele tem várias semelhanças com outras dimensões da vida humana que envolvem conflito, né? E disputa. E numa situação de conflito, você sempre tem que analisar as perspectivas do seu triunfo comparativamente em relação às forças do adversário, né? Ou dos seus adversários. E nós enfrentamos não só uma crise financeira grave no Vasco, mas que coincide, no período mais recente, com um grande fortalecimento do nosso maior rival. Então, isso gera o contexto em que nós estamos operando já agora e que iremos operar nos próximos anos. E as escolhas que nós fazemos, elas têm que estar adequadas a esse momento e esse contexto de disputa. Eu dou um exemplo, né? Quer dizer, só no balanço apresentado de 2019, a diferença de captação de receita nossa perante o nosso principal rival foi de 700 milhões de reais. Né? Só em 2019. Né? Se você projetar isso ao longo do tempo, qual é o risco que isso apresenta para o Vasco e para nós que somos torcedores apaixonados pelo Vasco? É a consolidação de uma situação de inferioridade esportiva, de desnível esportivo, né? De assimetria esportiva. Então, nós não podemos deixar essa situação se consolidar. Acho que isso contraria assim, o nosso sentimento, a nossa paixão pelo clube e a nossa concepção de clube, do papel que o clube tem a desempenhar no esporte brasileiro e mundial. Então, eu entendo que o enfrentamento desse quadro ele exige uma solução de curtíssimo prazo para lidar com o peso da dívida de curto prazo que asfixia o clube, né? E aí é um tratamento de determinado tipo, né? Com captação via fundo de investimento, mas especificamente para esse momento de transição. Então, e há uma segunda dimensão do enfrentamento dessa situação, que é uma situação estruturante, uma solução que seja sustentável a médio e longo prazo, mas que gere os resultados mais rápidos possível a curto prazo. Como o desnível de receita está muito grande, o que eu entendo é que nessa segunda dimensão, que é a dimensão estruturante, né, que é capaz de reverter num prazo de tempo mais curto o desnível hoje existente, eu acho que nós deveríamos avaliar a possibilidade de adoção de um modelo de clube-empresa, mas modelo esse, porque há vários formatos de modelo de clube-empresa. O que eu acho que é o mais adequado ao nosso interesse e ao nosso planejamento, estou dizendo do clube, não é uma visão personalista, é o chamado modelo alemão, porque no modelo alemão, a associação, o clube, mantém controle acionário sobre a sociedade empresarial montada para conduzir o esporte em questão, no caso que nós estamos tratando aqui, seria o futebol. Né? Então, isso implicaria a constituição de uma sociedade, mas com o Vasco tendo controle acionário sobre a empresa ser constituída. Evidentemente, a negociação com o investidor, ou com os investidores, mas acho que de preferência seria um grande investidor, implica acordos de gestão empresarial, modelos de gestão que têm que ser negociados, mas mantendo o controle do clube sobre a empresa a ser montada. Isso eu acho que é muito importante. Eu não sei se vocês acompanham o futebol português, mas eu acompanho também, minha família é portuguesa, e meu irmão é torcedor do Belenenses, né, em Portugal. Belenenses é uma espécie de América do Rio lá, quer dizer, é um time simpático, né? Já foi campeão português uma vez, acho que em 63, se não me engano, nos anos 60. E ele adotou o formato de clube-empresa via SAD lá,
mas lá com controle acionário total da SAD, né? Que passou a ter o direito só de usar as marcas do clube, né? Houve uma ruptura do acordo comercial, não sei se vocês acompanharam isso, e quem ficou na primeira divisão disputando foi a empresa, não o clube. O clube caiu para a quarta divisão de Lisboa, está tendo que fazer o trajeto de retorno, né, para a elite do futebol, vai levar 4, 5 anos, por ter perdido o controle da sociedade empresarial montada para conduzir o clube. Então, eu acho que isso é uma salvaguarda que nós temos que ter, não podemos abrir mão dessa salvaguarda, mas é uma solução que viabilizaria um aporte de de investimento substantivo em prazo mais curto. Então, é para não deixar se consolidar, se estabilizar esse de nível de captação de receita hoje existente no contexto esportivo nacional, mas, sobretudo, a situação que nós estamos enfrentando aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, em termos conceituais, esse é o desenho que eu diria que seria o projeto estruturante mais adequado aos desafios que o Vasco hoje enfrenta.